Na conversa preliminar que já existiu entre São Paulo e representantes do Dorival, o São Paulo ouviu que o Dorival prometeu aos seus familiares que não vai trabalhar antes da Páscoa. Demissão desgastante, pesada, chata na CBF. Ele tem R$1 milhão por mês garantidos em contrato com a CBF até a metade do ano, até a Copa do Mundo do ano que vem, independentemente de voltar ou não ao mercado. Isso faz parte da rescisão de contrato dele. Então o Dorival tem assegurados R$1 milhão mensais até o Mundial da metade do ano que vem. E ele prometeu aos familiares que até a Páscoa curtiria a família, ficaria em casa. E a partir da segunda-feira da próxima semana, aí sim ele vai estar disposto a ouvir propostas e conversas de clubes que tiverem sem técnico. O Dorival vai bater na tecla de que não vai conversar com o São Paulo enquanto o Zubeldia for treinador. Então, esse é o raciocínio. O São Paulo crava a permanência do Zubeldia até o domingo de Páscoa. A partir de segunda-feira, vai depender do que o Zubeldia for capaz de entregar nessa semana que é extremamente pesada. Botafogo fora de casa e Santos em casa. São Paulo que não venceu no Campeonato Brasileiro e que tem aproveitamento nos últimos 10 jogos inferior a 37% dos pontos. Ô, Ana, não é um absurdo? Você já foi gestora. Não é um absurdo você ser gestora e dizer para aquele determinado árbitro, olha, você tem só mais 2 jogos para apitar e mostrar que você é um avião. Porque se você não mostrar nesses próximos 2 jogos que você é um monstro na arbitragem, você não apita mais esse ano. É um absurdo esse tipo de gestão? Então, Eli, eu acho que até que internamente uma conversa de 1 para 1, você analisando todos os cenários, não só técnico, tático e político, porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando da gestão técnica, da gestão tática e política. Então, de 1 para 1, você pode até conversar e falar, olha, Elia, estamos numa situação delicada, os resultados não estão vindo da maneira com que nós esperávamos. Se nada mudar, provavelmente até tal data fica difícil a gente continuar com esse contrato. Mas aí é de 1 para 1. Não externar isso. Qual é o problema? Qual é o problema do que aconteceu? E obrigada, Nicola, ter comando sobre jogadores. Ter feito isso se tornar público, porque a partir do momento que isso se torna público, você fragiliza o seu líder, porque vale aqui colocar que o Zubeldia, no campo de jogo, no cenário técnico e tático, ele é o líder do time. Então, quando você vai a público pelo viés político, se preocupando em dar uma justificativa, em querer dar um recado para a torcida que te vaiou, porque o São Paulo foi vaiado no Morumbi, e coloca essa faca no pescoço do seu líder publicamente, você já deixou claro que ele não vai continuar. E fica até mesmo para o próprio treinador, igual provavelmente o Zubeldia, argentino que depois do jogo de Santos, ele pode muito bem vir para a coletiva, a gente não sabe a questão da multa contratual. Aí R$3 milhões. Eu preciso então, ele não vai se demitir, porque senão... Então porque, R$3 milhões. Porque se não fosse a questão da multa, ele chegaria na coletiva depois do jogo. Eu ganhava o jogo e falaria, eu ganharia estou entregando o meu cargo. O Botafogo na quarta-feira e falo, olha, eu quero dizer para o Belmonte que quem determina sou eu. Sou eu. Que ele eu não tô pode fazer isso porque vai abrir mão da multa. Porque tem um contrato que o engessa. Então, assim, eu entendo a preocupação da diretoria do São Paulo. Eu entendo que pelo investimento que foi feito, se esperava melhores resultados. Mas talvez esse não seja o melhor caminho, porque pense bem, se eu não quero expor o grande líder, que é o Júlio Casares, ou a sua diretoria, se eu não quero expor esse profissional, a diretoria dele também não pode expor os demais. A gente tem que se autoproteger na gestão interna. Então, falar com o seu profissional de 1 para 1, eu não vejo problema nenhum. O que não dá é que isso se torne público. E só para completar, hoje o São Paulo tem 2 grandes problemas. Falta de resultados em campo, e quando eu falo em falta de resultados, é de títulos. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival, até por isso o Dorival é uma unanimidade dentro do clube, é a única unanimidade entre os técnicos à disposição. E Jorge, não quer dizer também que o fato do Dorival ir para o São Paulo, ele vá conseguir mudar a realidade do time. Até porque o segundo problema que eu ia citar é financeiro. O São Paulo, ele 969 milhões de reais de dívida. É a maior dívida da história. O São Paulo ficou perto de 300 milhões de reais de prejuízo no ano passado. Então, essas notícias repercutem muito mal. E aí você precisa, na condição de gestor, de resultados em campo, para tentar justificar toda a dificuldade financeira. Só que a sua incapacidade financeira acaba determinando uma dificuldade na contratação de atletas. O São Paulo abriu mão de 18 jogadores e contratou 4 para esse ano.
Até para demitir o Zubeldia, você precisa de 3 milhões de reais de multa. Para contratar o Dorival, você vai precisar bancar pelo menos 1 milhão e 200 mil reais por mês, a que ele tinha direito quando foi técnico da seleção. São operações caras, numa conta que tem sido cada vez mais difícil de fechar.